Boa noite, boa noite. Como todo mundo fala, também estou bem nervosinho, mas creio que Deus ele separou essa noite para fazer algo diferente entre nós e nos levar a um novo conhecimento e entendimento da pessoa dele. Então, como elas falaram, meu nome é Matheus. Se você não me conhece, você não está perdendo nada, mas está sendo é um prazer poder hoje trazer aquilo que Deus tem falado no meu coração nos últimos dias. Eu creio que literalmente eu possa edificar a sua vida e trazer hoje um start na sua vida espiritual. Que você comece a se mover naquilo que você não se movia, que você comece a andar da forma como você nunca andou, que você comece a experimentar o amor da maneira como você nunca experimentou. Amém? Enquanto eu estava ali, eu sentia da parte de Deus algumas coisas e eu queria falar algumas coisas. Tem alguém aqui, se tiver pessoas aqui que estão com parentes enfermos agora, eu queria que você ficasse de pé. Você que também chegou com dores, eu queria que você também ficasse de pé agora. Você que está com algum parente enfermo agora e você que chegou com dores aqui. Tem alguém assim aqui? Tá, ok. Quem está com dor agora? Pode levantar a mão para mim? Amém. Você que está do lado dessa pessoa, coloca a mão sobre ela para mim, por favor. Você que está ao lado dela. Impõe as mãos sobre ela. Jesus, aqui estão teus filhos. Eu te agradeço por cada um que veio aqui essa noite. Eu te agradeço por cada um que está presente aqui, Pai. Muito obrigado, Deus, pelos teus filhos. Muito obrigado, Deus, pelo seu amor o amor que você tem por eles, pelo amor que você carrega por eles. Muito obrigado pela sua morte na cruz. Eu te agradeço, Pai, porque a sua palavra diz que você levou sobre si todas as nossas dores e enfermidade. Eu te agradeço, Pai, porque você levou sobre si tudo aquilo que aflige o nosso físico. Então, no nome de Jesus, eu oro, Espírito Santo, para que tudo que ainda há e está atingindo o físico deles agora vá embora, no nome de Jesus. Eu declaro cura sobre vocês, no nome de Jesus. 100%. Que o resultado da cruz venha sobre vocês agora, no nome de Jesus. 100% da cura sobre vocês agora, no nome de Jesus. Toda dor de cabeça vai embora. Dor na coluna vai embora agora, no nome de Jesus. Dor nas pernas, eu declaro agora que saia, no nome de Jesus. Toda dor que você está sentindo agora, dor nos ombros, eu declaro, sai agora, no nome de Jesus. Tendinite, eu te repreendo agora, no nome de Jesus. Pai, eu oro por esses parentes que estão representando os seus parentes enfermos que estão nos seus hospitais agora. Pai, eu não sei como é que eles se encontram, de que forma eles se encontram no leito. Mas Jesus, eu oro agora pelo teu milagre, eu declaro o teu milagre sobre a vida de cada parente aqui. Eu declaro agora, Deus, que órgãos que estiverem parados voltem a funcionar. Eu declaro agora, Deus, que aquilo, Deus, que parou os seus filhos, que aquilo que parou os parentes deles, Pai, no nome de Jesus, Deus, eu repreendo agora. Deus, se é câncer, eu anulo o câncer. Deus, se é alguma enfermidade, ó Deus, que ainda não foi descoberta, eu declaro que ela possa bater em retirada no nome de Jesus. E antes que o médico descubra, o médico ele veja, Deus, que não há mais nada. No nome de Jesus, Deus, eu oro para que toda enfermidade que está acometendo esses parentes, Deus, dos seus filhos que estão aqui, no nome de Jesus, eu dou uma ordem agora, que saia no nome de Jesus. Nenhum poder há contra aqueles que são filhos de Deus, nenhum poder há contra os filhos de Deus. No nome de Jesus, eu declaro 100% de cura sobre cada um aqui esta noite, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém. Você que estava sentindo dor agora, você pode ver aí se já melhorou, consegue ter algum resultado? Alguém está sentindo ainda dor? Já passou? Melhorou? Hello? Amém. Eu vou entender como um sim, hein? Amém. Tem algum Emanuel na casa? Alguém aqui se chama Emanuel? Tem algum Emanuel? Laís. Tem alguma Laís na casa? Você me procura. Amém. Amém.
Então, vamos orar. Quero iniciar a palavra. E espero que você desfrute, cara, desse tempo. Que a gente saia daqui apaixonado por Jesus. Eu passei a semana inteira refletindo cara, e a minha oração era: Deus, que nossos corações voltem a ser tão apaixonados por Ti. Que acima de qualquer coisa, Pai, a gente só queira ser apaixonado por Ti. Que acima de querer ser um bom ministro, que acima de querer ser uma boa pessoa dentro de casa, que acima de querer ser, cara, uma boa pessoa no seu trabalho, velho, o seu coração comece hoje, essa noite, a voltar a ser apaixonado por Jesus. E essa é a minha oração, que essa noite saímos daqui com corações de nazireus. Amém? Então, eu queria abrir João 6, Evangelho de João 6, versículo 25. Cara, eu vou ler bastante, não bastante, mas alguns versículos, mas não se preocupem, eu deixei todos eles já aqui abertos para facilitar a nossa vida. Fala pro cara aí do seu lado: você tá com fome? Agora você responde para ele assim, ó, porque na casa tem pão. Responde aí, cara. Amém. Deixa eu orar antes de começar. Jesus, essa é a sua casa, esse é o teu culto, esses somos nós querendo te servir, querendo te adorar, querendo te bendizer e te glorificar, Pai. Obrigado por tudo que tu fizeste, obrigado por tudo que você é, Pai. Obrigado, Deus, porque que seríamos de nós sem a tua graça. E muito obrigado porque essa noite nós podemos desfrutar mais uma vez da tua graça. Derrama ela sobre nós. Deus, que o entendimento se abra essa noite. Pai, que a revelação venha. Ó Deus, que possa romper, Pai, aquilo que ainda não foi destravado nos seus filhos. Que seja um marco para mim e para eles essa noite. Que possamos sair, Pai, da nossa zona de conforto que chegamos. E entender que essa noite não se trata de um evento, não se trata de nos alimentarmos e saciarmos, mas essa noite se trata de receber um comando e ir adiante, cumprir o ID. No nome de Jesus, essa é a minha oração, Jesus. Espírito Santo, esse ambiente é teu. Comece a ministrar sobre esse lugar. Amém. João 6, 25. E achando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando tu chegastes aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, eu vos digo que me buscais não porque vistes milagre, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que dura para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque é dele, porque a ele, Deus, o Pai, o selou. Quando eu li esse versículo, que me chamou muita atenção aqui, é quando Jesus ele fala assim: na verdade vos digo que me buscais não porque vistes milagre, mas porque comeste do pão e vos saciaste. E daí em seguinte ele fala: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que dura para a vida eterna. E isso aqui é um fato muito curioso, porque quando você olha para a história de Jesus, todo momento que ele está percorrendo aqui na terra, ele foi um homem de muita fama e ficou cercado por multidões. E um dia desses, conversando com alguns, vim aqui, me infiltrei num almoço aí de uns líderes, e acabou que eu falei uma palavra que eles receberam muito essa palavra, e depois que eu tive o entendimento de quanto isso era realmente poderoso, não poderoso, mas tinha fundamento, onde eu falei para eles, cara, existe diferença entre discípulo e multidão. A multidão, ela está atrás do pão e peixe, e o discípulo está atrás do propósito, sabe? E é exatamente isso que Jesus está falando aqui. Jesus está falando aqui: cara, vocês não estão vindo atrás de mim pelo milagre. Vocês estão vindo aqui atrás de mim porque vocês comeram, se saciaram, sabe? É isso que vocês estão procurando. Pão e peixe. Mas o discípulo, ele está convicto, ele está alicerçado com um propósito.
E aí, eu anotei algumas características que nós, como os discípulos de Jesus, carregamos. Sabe, eu acredito que desde a criação, todos nós carregamos uma natureza essa divina, que por conta do pecado, essa natureza, ela passou a ser anulada, e quando Jesus vem, essa natureza, ela volta a ser ativada em nós, com a morte dele na cruz. Mas a gente vai chegar lá. Por isso, eu queria falar de Gênesis 1, 26, 27. Não precisam abrir, eu vou resumir bem rápido. Jesus, ele está criando tudo. E daí, você vê, Jesus, ele fala que separam, que as águas se juntem e que uma parte seca aparece. Essa parte seca se chama terra. E agora, ele dividiu os mares e os céus. E aí, mais para frente, ele fala assim, ele fala para o mar que nos mares terão seres vivos, marinhos e etc, e coisa e tal, e Jesus cria os seres marinhos. Mas para ir para a terra, ele fala, terra, produza seres vivos, produza isso, produza aquilo. E quando chega no momento dele criar o homem, ele fala, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. E olha que divertido, cara. Eu creio que isso vai abalar, como me abalou. A matéria-prima que gerou os seres marinhos foi a água. Deus, ele criou a água, e quando teve a água, ele falou, seres vivos, marinhos, pum. Deus criou a terra, e quando veio a terra, ele pegou a terra como matéria-prima e falou, produza planta, produza animais. Mas quando ele foi criar o homem, ele falou, façamos. Sabe o que eu estou querendo te dizer, velho? A sua matéria-prima é Deus. A matéria-prima que você carrega é Deus. A natureza que você carrega é Deus. Por isso, cara, que falar que você veio do macaco é te diminuir demais. É te resumir demais a um nível a qual você não pertence. Me desculpa a sua teoria, aquilo que você acredita. Mas minhas referências de pregadores são bem assim. Gostam de falar a verdade do Evangelho. E eu creio que essa verdade foi uma verdade que me deu um start. E eu comecei a entender, eu falei, uau, eu carrego a imagem, eu carrego a natureza de Deus. Por isso quando ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele está dizendo, façamos o homem da forma como nós somos. Os três, a trindade, façamos o homem semelhantes a nós. Por isso ele fala para o homem, ei, domine sobre isso. Domine, governe. Entende? Quanto você carrega dentro de você? Quanto uau! Cara, você tem que chegar hoje em casa, você olhar no espelho e falar assim, uau! Eu sou muito incrível. Eu sou muito incrível. Sabe, velho? Mais à frente a gente vê resultado do que hoje a gente vive. Jesus, ele cria tudo, cria Adão, cria Eva, eles deixam ele lá no Éden. E cara, cuida de tudo aí. Esse lugar é de vocês, cuidem, desfrutem. Mas ele fala, contudo, ó, aquilo lá não mexa, tá ok? Aquela árvore que contém o fruto do bem e do mal, essa vocês não mexam. Sabe o que é isso? Aprendi com a minha mãe. Esse Deus está falando, já está ensinando o que é dízimos. Ó, tem tudo aí. Esses 10% aqui você não mexe não. Tá bom? Adão e Eva já dizimavam naquela época. Então, Jesus cria tudo, Adão e Eva estão lá e de repente Eva vai e encontra uma serpente. E a serpente vira para Eva e fala assim, ei, coma desse fruto. Ela fala, não posso comer. E a serpente fala para ela assim, não, coma desse fruto. Se você comer desse fruto, você vai parecer com Deus. Ela, interessante. Interessante isso aí. Parecer com Deus é bom.
Então eu vou comer. E ela comeu, viu que foi bom, gostou, falou, deu para Adão. Adão foi e comeu também. Adão se amarrou e Jesus aparece. Só que, repara uma coisa, a serpente fala para Eva, ei, coma do fruto, você vai se parecer com Deus. Eva já tinha até esquecido que quando Deus criou tudo, ele falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Sabe, cara, muito tempo da minha vida, eu demorei para entender que tudo que o mundo estava me oferecendo, eu já tinha. Eu já carregava, já estava dentro de mim. Relacionamentos deturpados, uma vida dentro de casa com meus pais, cheia de conflitos, porque eu não encontrava esse amor que eu tanto queria, que eu achava que eu ia conseguir em relacionamentos, a alegria que eu queria ter, que eu achava que eu ia encontrar na farra, na bebida, na zoeira. Tudo isso o mundo me oferecia, dizendo, ei, cara, toma isso, porque isso você precisa, isso é bom para você. Só que, caraca, eu tinha esquecido, que a minha natureza, que a minha obra-prima é Deus. E que eu não preciso de mais nada além disso, porque o que eu preciso, eu já tenho. Já está em mim, não está ativo ainda, mas está em mim, resta eu ativar. Quando Eva come do fruto, o pecado vem sobre o mundo. E aí entra esse poder de influência do pecado sobre nós. E aquilo que era perfeito, sabe, aquilo que Deus criou lindo, perfeito, como Ele é, se tornou corruptível, depravado, sujo. E eles se vestem, se escondem e correm. Então, cara, eu quero te dizer, a sua natureza, ela é a imagem exata de Deus. Você tem a imagem exata de Deus. E o meu desejo é que nessa noite você possa sair daqui, olhando para os seus desafios, olhando para as propostas que o mundo te faz, com esse entendimento de que, cara, eu carrego dentro de mim tudo que o mundo disse que eu preciso. Logo, eu não preciso buscar no mundo, mas eu preciso começar a buscar quem eu sou. Aí eu começo a desfrutar aquilo que tem dentro de mim, que é muito grande, e eu ainda só sei pouco. É muito grande, cara, que você tem. É muito grande que você carrega. E às vezes a gente se acha sabedor de muita coisa. E a gente só está começando a trilhar. E, cara, o meu grande questionamento durante toda a minha vida, desde que eu comecei, porque eu cresci num lar cristão, minha mãe era muito, sabe, era a tia do coque, ela está aqui, mas eu vou falar assim mesmo. Ela era tia do coque, ela, sabe, aquela mulher que levava o filho pro monte, pequenininho, de madrugada mesmo, e botava ele para naná e não sei o que, sabe. Então, durante a minha vida inteira eu vivia esse ambiente. Só que chegou num ponto da minha vida em que eu comecei a conhecer o que era mundo, o que eram as coisas, eu comecei a querer entender, sabe? E eu comecei a me questionar sobre algumas coisas que está descrito aqui. Uma delas foi, cara, por que você criou tudo, Deus? Por que você me criou? Por que você criou o universo? Por que você criou tudo que existe? Por que tem o que existir? Por que a existência de tudo isso, velho? O que de fato você tem com isso? E, cara, lendo um livro que eu indico para vocês, que é do John Piper, é muito bom. Eu indico para vocês assim que eu lembrar, que agora eu esqueci o nome. Mas eu vou lembrar, eu vou dizer para vocês, está ali na minha mochila. Esse livro tá me instigando muito. E ele trouxe uma explicação muito linda sobre o porquê de tudo. E ele falou uma coisa óbvia, mas que ao mesmo tempo é muito profunda. Ele falou, cara, tudo foi criado para a glória de Deus. Eu falei, uau, é algo óbvio, claro, para a glória de Deus. Mas eu fiquei, uau, para a glória de Deus. Porque isso começa a te dar um monte de conexões. E você começa a falar assim, é verdade. Eu fui feito para a glória de Deus. Tudo que eu tenho é para a glória de Deus. Tudo que eu faço é para a glória de Deus. E isso é o meu propósito. Glória de Deus. E glorificar a Deus não é embelezar a Deus. Embelezar é você pegar algo comum e tornar belo. Deus, ele não é comum. Você não pode deixar ele mais belo do que ele já é.
Glorificar a Deus não torna Deus mais santo, não torna Deus mais poderoso. Você está aqui adorando a Deus, não vai fazer Deus te amar mais. Porque Ele já te ama. Ele já te amou. Você vai ver que a Bíblia fala que antes da fundação do mundo, Ele já te predestinou como filho. Você já reinava com Ele. Não há nada que você faça que altere isso. Você não foi, você não vai, você é. Now, Luísa. Nada, já perdeu a piada. Você é, cara. E por que fomos criados para a glória de Deus? Quando Ele fala, criei o homem em minha imagem e em minha semelhança. Ok, se Ele criou você à imagem dEle, logo você é reflexo dEle. Porque a imagem, ela reflete. Então você é reflexo de Deus. Você reflete a glória de Deus. Você reflete a glória de Deus. Cara, eu sinto de falar isso aqui agora, se nem está escrito, mas eu não sei o que está passando pela sua cabeça, não sei se você está pensando, cara, mas eu sou muito sujo, cara, mas, eu faço isso, cara, não sei se você está olhando para o seu pecado agora, eu não sei se você está se olhando e você está falando, isso não combina comigo, porque eu sou muito pecador, eu sou muito falho, tu não tem ideia, você não conhece minha história, você não conhece minha família, você não conhece meu passado, isso é muito bom para quem eu sou, eu não posso merecer isso, eu não posso aceitar isso para mim, cara, eu não sei se você está pensando isso, eu não sei se isso está passando pela sua cabeça, mas deixa eu te falar aí, cara, por favor, compreenda que isso que você acredita ser seu, ser você, não é. O pecado não é seu, sabe, a gente tem uma péssima mania de olhar para a pessoa pelo pecado dela. Sabe, enquanto Jesus, Ele olha para aquilo que Ele deu de melhor. Ele está te olhando agora e Ele não está vendo o seu pecado, Ele está vendo o que Ele tem de melhor em você. Ele está te vendo você pelo aquilo que você foi formado. E você foi formado imagem e semelhança dEle. Você foi formado reflexo dEle, o reflexo da glória dEle. Por isso que você é para a glória e para o louvor dEle. Logo, se eu e você somos reflexos da glória de Deus, é muito louco, porque em Isaías 6, 3, você vai ver dizendo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da tua glória. Esse salão, essa noite, está cheio da glória de Deus. Está cheio da glória de Deus. Então, a primeira característica que eu quero apontar como uma característica de quem é discípulo, que é uma característica comum, todos nós, não só você que não é que é cristão, mas todos temos a imagem e a semelhança de Cristo, todos nós. A diferença é que alguns estão desenvolvendo e outros ainda não começaram a desenvolver. Segunda coisa que eu queria falar é sobre uma segunda característica. E isso Deus está falando muito comigo esse mês. E, cara, não tinha como eu não trazer isso, velho. Eu não sei porquê, mas eu sei que Ele estava falando muito isso comigo, que é sobre ser mordomo do reino. Sabe, um mordomo, ele tem o dever de administrar um lar, um dever de administrar uma casa. Os ricos que estão aqui sabem o que eu estou falando, se é aí. Os mordomos, eles têm esse trabalho. Eles têm acesso à sala do patrão ou da patroa, eles têm acesso ao quarto, às gavetas, eles sabem onde os patrões guardam o dinheiro, o que falta na despensa, o que tem na despensa. O mordomo, ele sabe tudo que há naquela casa. Era como se a casa fosse dele, contudo não é. E ele usufrui dela como se fosse dele. Ele tem um quarto dele, ele tem um banheiro, ele come naquele lugar. Ele participa dos eventos que ali acontecem. Esse é o mordomo. E, cara, e Deus tem colocado muito isso no meu coração. A questão do mordomo. E o mordomo, eu queria um exemplo muito claro de mordomo, que
que eu tenho na Bíblia, cara. Eu amo muitos ali, muitos apóstolos, mas um cara que eu não sei, mas o coração dele me constrange tanto, velho. Ele foi um cara que teve um ministério curto, mas tão impactante, que foi Estevão. Eu sou apaixonado pela vida desse homem. Eu não sei o que ele entendeu do Evangelho. Eu não sei qual foi a revelação que ele teve de Jesus. Mas, cara, eu quero buscar ter um coração como esse homem teve. Atos 6, 1, 6. Algum tempo depois, o número de judeus que tornaram seguidores de Jesus aumentou muito. Os que tinham sido criados fora da terra de Israel começaram a se queixar dos que tinham sido criados em Israel. A queixa deles era que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas na distribuição diária de dinheiro. Então os 12 discípulos reuniram todo o grupo de seguidores e disseram: não está certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos de dinheiro. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de confiança, cheios do espírito de sabedoria, e nos entregaremos esse serviço a ele. Assim, nós poderemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Todos concordaram com a proposta dos apóstolos, então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Até aí. Isso aqui me chama muita atenção. Em outras traduções, você vai ver dizendo que... Por que acontece? Nesse momento aqui, o que está acontecendo? Aqui tem os judeus, né, os gregos, e está vindo outros judeus que estão vindo a Jerusalém. Sendo que essa outra parte de judeus que está chegando a Jerusalém, eles começam a ver uma diferença. Porque as viúvas, elas precisavam da igreja para ser sustentada, elas precisavam da comunidade para ser sustentada naquele tempo. E eles começavam a ver que havia uma diferença. Peraí, a viúva dos judeus gregos estão sendo mais sustentadas, mais beneficiadas do que nós. E foi onde os apóstolos tiveram entendimento, porque a igreja aqui está surgindo. A igreja aqui está começando a crescer e a se tornar o que ela é. Ainda não tinha líderes, só tinha os apóstolos. E é onde eles começam a constituir os primeiros diaconatos na Bíblia. Então, eles pegam, na verdade, e separam aqui esses 7 homens. Para quê? Para servir de que forma? Para tratar dessas questões, que não era só finanças, não era só dinheiro, mas era tratar das necessidades básicas dessas viúvas. E esses homens, nada mais, nada menos do que eles faziam, assim como Estevão, era, distribuir cesta básica, distribuir alimentos para essas viúvas, sustentar a necessidade delas. Mas o fato curioso nessa história é que, olha o que ele fala. Ele fala: escolham entre vocês 7 homens de confiança, cheios de espírito e de sabedoria. Em outra tradução está falando: escolham entre vocês 7 homens com bom testemunho, cheios do espírito e sabedoria também. Mas tem um bom testemunho em outras traduções. Cara, isso me chamou muita atenção, porque, cara, eles só estavam sendo escolhidos para servir a viúva. Enquanto os apóstolos, eles precisavam se concentrar em preparar a palavra para o povo. Mas eles estavam sendo escolhidos para cuidar das viúvas, entregar a cesta básica, entregar alimentos, necessidades. E eles escolheram um homem de bom testemunho, cheio do Espírito e com sabedoria. Quando eu li isso, cara, a primeira coisa que estourou dentro de mim era o entendimento de que Deus, nós como servos, nós como discípulos de Cristo, nós não podemos nos contentar somente em sermos bons cidadãos. Ser bom cidadão é a média daquilo que você nasceu para ser. É o normal. Você ser bom, você ser dentro da lei, cumprir, ser uma pessoa boa, solícita, simpática, gentil. Tudo bem, às vezes você não está no seu dia bom. Isso é normal. Mas você não pode basear o seu evangelho na sua boa cidadania. A sua boa cidadania, ela não vai te deixar, não vai permitir você a desfrutar
daquilo que você carrega, a sua natureza. A sua boa cidadania não vai permitir você desenvolver aquilo que você tem, o potencial que há dentro de você. Se você só viver dentro da sua boa cidadania, você está numa zona totalmente delimitada, sabe? Um exemplo muito claro disso é um exemplo claro, sim, vocês vão entender. Pedro, ele está dentro do barco e ele vê Jesus andando sobre as águas. E aí ele fala, Jesus, se é você, me chama que eu vou. E daí Jesus fala, venha, Pedro. E aí Pedro vai e sai do barco e ele começa a andar sobre as águas. E ele fala, uau, tal. E ele vai, se afoga. Jesus vem, pega ele. Entenda, a nossa boa cidadania nos limita ao barco. A gente está dentro do barco, na nossa boa cidadania. Mas quando a gente começa a desenvolver a nossa natureza em Cristo, a gente está falando assim, Jesus, me chama para andar sobre as águas. Eu quero andar sobre as águas. Eu quero sair disso aqui, sabe? Me chama para andar. A boa cidadania é bom, mas eu quero mais. Cara, a boa cidadania até é legal, mas eu quero mais, porque a sua palavra diz que eu faria coisas maiores do que você. A sua palavra diz que eu curaria enfermos, eu quero ver enfermos sendo curados, eu quero ver surdos voltando a ouvir. Eu quero ver, Jesus, famílias voltando a se amar, eu quero ver o reino sendo constituído. Sabe, velho, você ser um bom mordomo do reino de Deus é você literalmente se desenvolver dentro daquilo que você carrega. Eu vou dar um exemplo que eu dei na EBD e chamar o Maurílio aqui e a Luísa. Vem cá, Maurílio e Luísa. Vou dar um exemplo dei na EBD. Cara, isso foi um exemplo que eu vi, que isso, cara, é incrível, explica muito bem. Vou chamar eles dois aqui. Vou deixar a Luísa de Jesus e o Maurílio de você, de nós. Maurílio somos nós. E o Maurílio, ele está falando, meu nome é Gabriel. É mania já. E o Gabriel, ele representa nós. Dentro dessa realidade, ainda, onde a gente está, aquela fase ali do Éden, o pecado entrou, nossa carne corruptível, nossa carne suja, ele está representando isso que somos. Então, Luísa, chega pertinho. Então, essa carne, ela tem encontro com Jesus. E ela se encontra com Jesus. E ela começa, uau, Jesus, cara, você é muito bom, você é muito incrível, meu. Eu sou apaixonado por você. E você fica lá, tipo, chapando em Jesus, sabe? Mas você sabe o primeiro amor, que é assim. Você sabe que é. Você fica, nossa, eu encontrei minha vida, é isso, eu quero isso, eu quero isso. E aí Jesus faz isso. E aí Jesus, ele abre um vácuo. E esse vácuo é onde a gente começa a se perguntar, Jesus, o que aconteceu? Eu não sei mais, eu não sinto a tua presença, eu não sei o que eu faço. Jesus, eu estou totalmente perdido. Ai, coisa e tal, o evangelho é muito difícil, e etc. Ei, cara, calma. Desacelera. Quando Jesus ele abre esse vácuo, ele está falando para você sair do barco. Ele está falando, se aproxime para uma nova revelação de quem eu sou. Você deixou de ser criança, você está entrando em um novo tempo de maturidade. Eu preciso te trazer, eu preciso te esticar, eu preciso expandir o que você carrega. Não foi proposital. É isso que Jesus quer fazer com você essa noite. Se você está se sentindo nesse vácuo que Jesus abriu, é para te motivar a ir até Ele, entendendo que Ele quer te trazer uma nova revelação de quem Ele é e do que você tem para viver. Porque o que você tem para viver é muito, muito especial. E você não pode se limitar aqui. Você não pode travar aqui. Porque aqui está resumindo a sua boa sociedade. Porque você encontrou Jesus
Porque você encontrou Jesus, o pecado, tudo. Os princípios começam a morar dentro de você e você começa a querer se padronizar. E não, eu preciso ter uma vida reta, eu preciso ter uma vida reta. E você começa a ter uma vida reta. E você começa a ser um cara legal no meio da sociedade. As pessoas começam a falar, uau, esse cara é diferente. E quando Jesus abre esse vácuo, ele quer te desenvolver, velho. Você precisa empreender que você tem dons, que você se move no profético, que você é alguém muito bom. Você precisa entender isso. Aplaude a vida deles aí, por favor, meu. Nós precisamos entender que nós nos movemos no profético, que nós temos dons. E isso, Jesus, ele cria esse espaço para que a gente cresça. E muitas vezes a gente começa a explodir e fica, meu Deus, cadê você, cara? Cara, calma, vai para o seu quarto. Mateus 6,6. Fecha a porta do seu quarto. Busca ele e ali você encontrará. Vai para o seu quarto, velho. Ele quer te revelar quem ele é, velho. Ele quer te revelar o que você carrega, o que você tem. O que você é, como você carrega algo poderoso, bonito, incrível. Para que essas mentiras que o diabo tem colocado, fazendo você desejar as coisas do mundo, as coisas que são terrenas, as coisas que são saciáveis, e não as que são eternas, como a gente leu aqui. Sabe, meu? É isso. Então, não se contente em ser só um bom cidadão. Deus, ele quer te levar a um nível de sobrenatural. Você veio de um ambiente sobrenatural. A sua natureza é de um ambiente sobrenatural. Você não pode se mover somente no natural. Enquanto você se limita em se mover no que é natural, você está excluindo a sua natureza. Você está excluindo a verdade da sua natureza. Porque tudo que acontece no físico é consequência do que primeiro aconteceu no espiritual. O que aconteceu lá na cruz, onde Jesus foi, morreu por nós, tomou a chave da mão do diabo, se entregou, velho, por nós, por amor a nós, aquela cruz. Velho, aquilo ali repercutiu no espiritual, te dando acesso hoje a ser um mordomo do reino. O espiritual está refletindo no físico, a sua liberdade. A sua liberdade. E a sua liberdade, ela foi paga por Jesus naquela cruz, em favor meu e seu. Essa é a justiça de Deus. Essa é a justiça de Deus. O salário do pecado é a morte. Você não podia morrer, eu não pude morrer. Jesus que pagou esse salário. Terceira coisa que eu queria colocar aqui, e eu vou até explicar isso um pouco melhor, mas bem rápido, que é a última, um coração de Nazireu. Por que eu coloquei isso, de Nazireu? Porque Nazireu, na verdade, ele representa alguém que naquele tempo estava separado, ele era separado, consagrado. Ele estava totalmente, ele tinha os seus votos de Nazireu, e ele estava consagrado a servir a Deus e somente aquilo. Então ele tinha os seus votos, onde ele não cortava cabelo, onde ele não bebia vinho, não bebia nenhuma bebida, na verdade, né, que continha, né, naquela época, mas era mais o vinho que existia e tal. Então, por que eu coloquei Nazireu? Porque o que mais mudou e me permitiu uma evolução na minha vida com Cristo foi começar a me consagrar para Deus. Consagrar, que eu digo, é cortar, é podar aquilo que ainda era, que me mantinha em contato com as coisas terrenas. Porque quando você entende tudo que eu falei sobre você ser imagem de Deus, sobre você ter uma natureza divina, sobre você ter uma natureza celestial, você começa a compreender, peraí. Então, o meu relacionamento não deve ser desenvolvido aqui no físico. Eu tenho que me desenvolver pelo que é a minha natureza. A minha natureza espiritual, eu busco me relacionar pelo mundo espiritual, porque eu me desenvolvo, porque aqui é o que eu sou, aqui é o que eu carrego, aqui é o que eu tenho, é o que eu sou. Então, cara, você veio de uma natureza celestial.
Então eu comecei, cara, eu preciso me desenvolver, eu preciso desenvolver esse lado. Eu comecei a desenvolver esse lado. A gente pensa muito em desenvolver o nosso lado físico. Não, porque eu preciso ser um bom profissional, eu preciso ser um bom médico, eu preciso ser um bom doutor, eu preciso ser um bom professor, eu preciso ser, sei lá, um bom marido, uma boa esposa. Não estou dizendo que nada disso é errado. Não, isso é muito certo, isso é ok. Você tem que ser excelente naquilo que você faz. Mas você não pode. Você não pode achar que você se mover no físico tem consequência no espírito. Você primeiro se move no espírito para ter consequência no físico. É como a Fabi falou aqui, cara, buscar o reino de Deus. E as outras coisas serão acrescentadas. Busca o reino de Deus, que as outras coisas vão ser concentradas. Então, um coração de Nazireu aqui é um coração que está disposto, que está totalmente convicto de que ele quer literalmente anular tudo que não deixa o espírito dele se desenvolver e que tem ainda prendido ele a um âmbito carnal, físico. Cara, e foi onde eu comecei a cortar algumas coisas, sabe? Amizades que eu amava, sabe? Que eu ainda amo. Eu precisei ter que me afastar. Não porque eles eram maus ou ruins, não, pelo contrário. Mas era o meu tempo, era o meu momento de, eu preciso disso. Quando eu puder, eu vou sim, cara, tá lá como eu estou hoje. Eu vou estar, porque agora eu estou bem, eu posso amar, eu posso cuidar, eu posso dizer, cara, o que eu vivo é bom, o que eu vivo é válido, o que eu vivo fez efeito. Mas eu estava em um ciclo, em um meio em que eu era influenciado, em que eu não tinha um domínio sobre mim, em que eu não tinha uma confiança em quem eu era. Caraca, velho, como eu vou desenvolver aquilo que eu sou, meu? Não vou, nunca. Eu falava, eu preciso ter o meu tempo com Deus. Eu preciso me separar para Deus. Eu preciso construir isso em mim. Para terminar, eu queria ler esse versículo. Esse versículo que fala sobre Estevão. Quando os membros, Estevão, ele, só para situar vocês aqui, Estevão, ele aceitou o propósito, ele foi servir a comunidade, ele foi servir as viúvas. Estevão está servindo as viúvas e ele está pregando. Só que Estevão está indo muito além do que só levar mantimentos. Estevão está fazendo milagres, Estevão está curando, Estevão está profetizando, Estevão ele está se movendo muito além do que só dar cesta básica. E aí os mestres da lei, os religiosos da época começam a ver aquilo e ficar, ué, como assim, cara? E porque Estevão, ele começa a pregar sobre não mais precisar do templo para adorar. E isso era um insulto para os religiosos. O Estevão estava falando, não, vocês não precisam mais do templo para adorar. O templo não é mais preciso. Só que, não, calma aí, você está querendo quebrar a lei de Moisés, velho? Espera aí. E começaram a pagar pessoas para poder falar que ele estava blasfemando. E essas pessoas aceitaram a ideia, começaram a falar. E ele foi ao mestre, os mestres levaram ele aos juízes, e quando chegou lá, ele continuou, cara, massacrando os caras em conhecimento, porque ele foi um cara que estudou muito a Bíblia, estudou muito as leis, ele sabia muito bem. E ele começou a massacrar os caras, massacrou, os caras ficaram tipo assim, sem saber como reagir. E daí ele fala assim, tá aqui. Então ele fala assim, quando o membro do conselho acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu. Cara, eu amo isso. E viu a glória de Deus, e viu Jesus em pé, ao lado direito de Deus, e então disse, olhem, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé, ao lado direito de Deus. Mas eles tamparam os ouvidos, gritando bem alto, avançaram todos juntos contra Estevão. Depois o jogaram para fora da cidade e o apedrejaram. E as testemunhas deixaram um moço chamado Saulo tomando conta das suas capas. Enquanto eles atiravam as pedras, Estevão chamava Jesus dizendo, Senhor Jesus, receba o meu espírito. Depois ajoelhou-se, gritou com voz bem forte, Senhor, não condenes esta gente por causa deste pecado. E depois que disse isso, ele morreu. Velho, nossa, uau, que exemplo
Que exemplo de mordomo, de discípulo. Aqui Paulo ainda nem tinha começado o ministério dele. Porque você viu que Saulo, que depois vira Paulo, segura as capas dele. Meu, isso é muito autoexplicativo. Só quem está em um nível, cara, a quem a média pede, pode chegar aqui. De poder declarar. E, cara, isso não é impossível. Isso não é impossível. Estevão, ele só estava sendo o que ele é. Estevão, ele só estava sendo o que a natureza dele é. Às vezes a gente olha e a gente fica, uau, nossa, yay! Mas, cara, ele só estava sendo o que ele foi chamado para ser. E esse coração está em você. Esse coração habita em ti. Esse coração está em ti. Queria que você ficasse de pé. Amém, Jesus. Eu queria terminar com essa palavra. Jesus respondeu e disse-lhes: esta é a obra de Deus, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazeste tu para que o vejamos e creiamos em ti? O que tu operas? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Então Jesus disse, na verdade, eu vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E dá vida ao mundo. O pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então disseram-lhe, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas eu vos digo que vós também me tendes visto, mas não credes. Todo aquele que meu Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum, o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade de meu Pai que me enviou, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Cara, o meu convite para você nessa noite é para que você experimente desse pão. E quando eu orava, Jesus me dizia que ele me dizia que haveriam pessoas que estão num estado da sua vida espiritual muito, cara, eu não tô legal, velho. Eu amo o Evangelho, eu amo Jesus, mas não está fazendo mais sentido para mim. Não está mais se encaixando naquilo que eu queria viver, que eu achava que eu ia viver. Cara, se você é essa pessoa, nessa noite eu quero te dizer, tem um pão da vida. Se você não experimentou o pão da vida, mas você só se saciou de um maná, essa noite eu quero que você coma do pão da vida. O maná ele só vai te encher, mas o pão que é Cristo gera vida. E Ele quer gerar vida em você essa noite. Uma vida em abundância, uma vida em plenitude, uma vida aonde você vai desfrutar daquilo que você carrega.